Está no ar o podcast Aprender e Empreender. Eu sou Hélio Nishioka, sou fisioterapeuta e empreendedor. Esse é um podcast feito para você, fisioterapeuta que quer aprender a empreender. Para você que sonha em construir um negócio do zero, esse é um espaço preparado para você participar, debater, questionar e, claro, aprender tudo. Vamos juntos conhecer a fundo todos os segredos do empreendedorismo, do crescimento pessoal e da inovação. Seja bem-vindo, a casa é sua. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui novamente com o nosso podcast Aprender a Empreender. Já lembrando a você que nós estamos nas plataformas Spotify, Deezer, Apple Music e YouTube. Vai lá também no nosso portal do Fisiortopedia, lá no YouTube do Fisiortopedia, curte, ativa o sininho do YouTube, compartilha aí com quem pode gostar do nosso conteúdo e ative o sininho para receber a nossa notificação, né? Então, estou aqui hoje com um colega, um amigo, fisioterapeuta, um cara de grande destaque aí na área esportiva, um grande amigo, um companheiro aqui de parceria, onde a gente divide aí as alegrias e as tristezas de ter clínica, de trabalhar com pacientes com dor, de cuidar de reabilitação esportiva. O meu convidado, ele é sócio fundador da SONAF, um fisioterapeuta com participações em 3 Olimpíadas já, Londres, Rio e Tóquio. É fisioterapeuta com bastante destaque no assunto tênis, aí ele foi da seleção brasileira por muitos anos. Também cuida de alguns destaques do esporte nacional, como a lenda viva Robert Scheid. Trabalha com Porsche Cup, trabalha com tenista, medalhista de Tóquio, a Luisa Stephanie. Pô, o cara tem uma clínica maravilhosa aqui em São Paulo, na Zona Sul, proprietário do Centro TACA de Fisioterapia Especializada. O meu convidado desse episódio é o Ricardo Takahashi. Bem-vindo, Ricardo. Obrigado, viu? Fala, Elinho, tudo bem? Obrigado aí pelo convite, em primeiro lugar. Fico muito honrado. Como eu disse para você, eu sou fã de carteirinha. Eu recomendo para todo mundo acompanhar aí o portal Fisio em Ortopedia, o Rafael, o Fuco, e eu não esperava que fosse tão cedo, né, participar aí do programa com vocês, e é uma honra, cara. Então, eu estou aqui à disposição, né, a gente bater esse papo descontraído, para falar um pouquinho aí das nossas angústias, né, das nossas alegrias dentro da nossa área, e vamos que vamos. Beleza. Então, Takahashi, o que aconteceu na sua cabeça aí? Você escorregou, bateu a cabeça? Por que você resolveu fazer fisioterapia, hein, cara? Por que cargas d'água, fisioterapia, não fazer engenharia, direito? E aí, o que aconteceu? Bom, o meu pai, né, ele é imigrante japonês e ele sofreu pra caramba, então ele veio, entre aspas, fugindo da guerra, né, como a maioria dos imigrantes, né, dos primeiros imigrantes japoneses, e ele não sabia nem falar português, né, cara? Então, o meu pai, ele foi ferramenteiro e se virou, né, conseguiu se virar no idioma, se virar na profissão, conseguiu constituir uma família com 3 filhos, e ele queria sempre o melhor para os filhos, como todos os pais. E ele sempre falava, não, vocês precisam estudar, vocês precisam, de repente, né, como ele estava na área ali de mecânica, ele queria que a gente fizesse engenharia, coisa assim do tipo, até porque ele ouvia muito, né, provavelmente ele ouvia muito ali dentro da empresa sobre engenharia, etc e tal, mas no Japão ele teve uma boa formação, né, ele teve formação universitária, tudo, então ele era um cara muito culto, né, eu falo ele era porque ele faleceu no ano passado, mas ele era muito culto. Então, eu sou da região do ABC, como você, né, e passei a minha infância toda em Santo André, e aí foi meio que, entre aspas, natural, prestei para estudar, para ingressar na Escola Técnica Estadual Lauro Gomes, né, então era a ET Lauro Gomes, não sei se você conhece o Lauro Gomes. Você conhece. Então, era um colégio bem concorrido, assim como outros aqui de São Paulo, então era GV, todas as ETs, né? E o engraçado nessa época, o interessante nessa época é que as ETs, as provas das ETs eram todas em datas diferentes, então você tinha oportunidade de ingressar em qualquer ET, né? Mas
o Lauro Gomes era uma escola desse grupo, que era uma das mais fortes, e, e eu consegui entrar lá e eu fiz eletrônica, né? Então, eu estava seguindo em eletrônica e tal, e, bom, enfim, meu pai, né, estava torcendo até o fim que eu fosse para a área de eletrônica, mas de engenharia, só que eu não estava afim, sabe, cara? Eu não curti muito, Uhum. e aí eu fiquei na dúvida, né, cara? Eu fiquei, puta, tentando me descobrir. E, cara, eu estudei música, né? Eu fiz Fundação das Artes em São Caetano, eu fiz violão clássico lá. Porra, Eu que cheguei a cantar, você vê, né? que meu. E eu cheguei a cantar num coral municipal de Santo André, e porque eu precisava também fazer algumas coisas diferentes. E aí, dentro do coral, para você ter uma ideia como as coisas, né? Talvez seja uma coincidência ou não, mas a minha mãe, por exemplo, ela sempre pedia, ela falava, faz uma massagem aqui, né? Katakori, né? Então, que é aqui no trapézio, o tenso e tal. E aí ela falou, nossa, você tem jeito para isso e tal. E aquilo ficou na minha cabeça. E aí, quando eu estava lá no coral municipal um dia, eu ouvi duas mulheres ali, duas cantoras conversando, não, é que eu estou sentindo isso, eu estou fazendo um tratamento de acupuntura e lá é uma clínica escola. A hora que ela falou, lá é uma clínica escola, parece que ela falou para mim, assim, pum. Aí eu fui conversar com ela, falei, desculpa, mas eu ouvi a conversa entre vocês e eu tenho interesse, né? Onde que é? Ela falou, não, eu te levo lá. E ela me levou até o local, era uma escola livre, e aí eu comecei, cara, shiatsu, doin, não sei o que lá, auriculoterapia, comecei a fazer vários cursos lá, e era um curso noturno, e aí chegou uma hora que eu fui conversar lá com o mentor, né, que era o professor lá, o mentor, e eu falei assim, olha, eu gostaria de estagiar aqui, né, existe essa possibilidade e tal? Ele falou, não, é lógico, tal, compra uma roupa branca e vem amanhã para cá. Aí eu comprei roupa branca tal, então eu trabalhava, depois que eu me formei na ET, né, me formei em eletrônica, eu entrei numa multinacional, uma companhia, uma empresa multinacional, eu trabalhava com manutenção de equipamentos, e à noite eu estudava fazia esse curso e também fazia o meu estágio. E aí, uma hora bateu na consciência, falei, cara, eu não posso ficar só nisso, né, meu? Tipo, eu vou desistir da área de eletrônica, com certeza, não é uma coisa que eu quero seguir para frente. Eu quero seguir nessa área de saúde, mas eu preciso ver. Aí eu dei uma pesquisada, olhei e tinha lá fisioterapia, né? O curso de fisioterapia era o mais próximo. Então, ao contrário de uma grande maioria, né, dos nossos colegas, ou até mesmo, né, dos acadêmicos, dos atuais acadêmicos, eu não tinha pretensão de fazer medicina, então eu não queria ser médico, é, e a fisioterapia apareceu como uma alternativa para aquilo que eu achava que, né, eu tinha jeito, né, o que eu gostava. E aí eu conversei com esse mentor, falei, olha, eu não posso ficar só nisso, né, no curso técnico, eu acho que eu tenho jeito para isso e eu gostaria de estudar. Eu dei uma pesquisada, fisioterapia é o curso mais próximo disso que a gente faz aqui, e eu vou estudar, né? Então já me inscrevi, eu vou prestar e eu fiz né, a gente estudou nós estudamos na mesma instituição. Ah, Eu é? sou Não sabia, um não. ano, não sabia? Eu Não. sou um ano mais velho que você. Acho que você se formou um ou dois semestres antes, né? Eu me formei em 2000. Que ano que você se formou? Não, formei em 97, cara. Ah, não, então foi bem antes. Ah, tá bom. Eu pensei que fosse mais próximo. É. E aí eu me formei lá e assim, né, lá eu vi que realmente era isso que eu queria. Aí eu pedi minhas contas na empresa. Eu trabalhei 8 anos nessa multinacional, então minha família foi contra. Falei, você tá louco? Você vai pedir a conta, né? E vai perder todos os seus direitos, 40% do fundo de garantia, não sei o que lá, tarará. Todo mundo foi contra. Eu falei, não, eu vou, tô decidido. Fui lá pedir a conta. No meu último ano, né, que foi o ano de estágio, eu me dediquei 100% ao estágio. Então eu fiquei 2 anos sem trabalhar, sem renda nenhuma, mas eu morava com os meus pais me davam todo o suporte. E aí, como o meu TCC, né, foi sobre o cotovelo de tenista, né, sobre a tendinopatia lateral, Uhum. porque eu sabia que eu queria ir para o esporte, e o tema, né, o que era mais discutido nessa época, né, em meados de 2000, então a gente só ouvia falar, quando a gente tratava de esporte, era LCA, talvez, e a tendinopatia lateral. Eu fiz meu TCC,
E durante a coleta de dados no meu TCC, eu já estou até estendendo na nossa conversa, é, a promotora de eventos dos torneios juvenis, né, com que eu participava para poder fazer as coletas, me convidou para participar. Falou: você não quer viajar junto, trabalhar com orientação de alongamento e tal? Eu falei: eu quero. Então, logo que eu me formei, cara, eu já comecei a viajar o Brasil todo, né? Então, Caramba! entrei nessa onda tal, que não tinha, né? Então, a Silviane Vesani trabalhou com tênis, mas era do sul tal, mas aqui na região de São Paulo acho que não tinha na época, né? Era um mercado totalmente aberto, Uhum. e aí aos poucos a gente foi construindo aí essa carreira dentro do tênis, né? Que sempre foi minha base, né? Como você me apresentou ali, desde então eu tinha parado, né? Me tiraram do tênis em 2012 e agora com a Luísa, cara, putz, a gente está voltando, né, com os pés no peito assim para o tênis, e é uma atleta totalmente diferenciada, uma atleta que valoriza os profissionais, né, que Que estão ao legal. redor, e a gente tem uma relação muito boa, profissional, e a gente assim tem tudo para dar certo, sabe? Tem tudo. Eu falo para minha esposa o seguinte, né? Olha, eu não encerrei o meu ciclo no tênis como eu gostaria, né? Me tiraram do tênis. Uhum. Eu conheci só o US Open, que é um dos quatro Grand Slam, e eu gostaria de conhecer o Wimbledon, Roland Garros e Australian Open. Então, eu não encerrei, e agora existe uma oportunidade, assim, sabe, muito grande, junto com ela, da gente fazer, né? Inclusive, na nossa conversa para iniciar o trabalho, esse foi um dos pontos que eu levantei, que eu gostaria, né, de ter essa experiência, e ela poderia ser uma pessoa ali, eu acho que talvez a única que poderia propiciar isso para mim, né, essa experiência com os grandes lãs aí no tênis. Legal. Bom, voltando um pouco antes, lá na faculdade, lá na Físio, qual foi, o que fez você, tá certo que teve foi juntando aquela curiosidade, fazendo uma coisa meio alternativa, as teatros e tal, mas aí você entra na faculdade, o que te picou, assim, em que momento você falou, é isso que eu quero da minha vida, assim, em que momento da faculdade você falou, pô, tô no caminho certo? Uhum. Eu acho que o principal ali foi quando a gente começa a atender, né, no estágio, sabe? Então, a gente não tem noção nenhuma, né, durante a graduação ali, né, nos 3 primeiros anos, como que vai ser, né? Então, eu acho que até o último ano é um choque de realidade, é a linha tênue entre o cara se descobrir e falar assim: ah, putz, isso não é para mim, não, isso é para mim, é isso que eu quero, né? Então, durante estágio, eu, em todas as áreas, né, em todos os ciclos, eu consegui sentir, né, a essência da profissão, né? Então, a essência da fisioterapia é um termo que eu uso muito, né, com os acadêmicos nas jornadas, nos congressos e até mesmo na nossa mentoria, que a gente tem uma mentoria aqui na clínica, que eu falo assim: ó, essa essência não tem como explicar o que é, né, da profissão. Você precisa sentir, cara. A hora que você sentiu, fala: putz, agora eu sei o que é. Então, eu foi durante o estágio lá que eu, sabe, senti essa essência, e falei: putz, é isso mesmo que eu quero, né? Então, agora, e também, né, acho que no meio do caminho ali, a ortopedia, sabe? Eu sabia que era ortopedia. Sei, sei. Foi, foi onde eu encontrei uma afinidade maior. Talvez, eu acho que era muito mais próximo do esporte também, né? Que era algo que eu estava já projetando, mas é, foi nesse momento aí, no último ano, Show. aos 45 do segundo tempo. E aí você entra na faculdade e quando você está lá naquela fase meio de transição entre graduando e graduado, você chegou a procurar algum estágio fora durante a graduação? Como é que foi essa fase aí? Você chegou a procurar? Alguém abriu portas para você? Foi fácil? Foi difícil? Como é que foi essa parada aí? Foi muito difícil, né, Hélio?
eu não tenho tantas lembranças assim, infelizmente, eu não tenho tantas lembranças do começo da minha carreira, mas um dos caras que me abriu portas foi o Eduardo Mederdrucci, né, o Papito, Uhum. e então ele abriu porque ele falou assim, olha, aqui eu não abro espaço para estagiário, né, para acadêmico e tal, mas aí, através de algumas indicações lá, e acabou facilitando o processo, mas entre estágio e trabalho mesmo, né, como profissional, eu fiquei lá com ele por 7 anos, né, então aprendi muito com ele, e, apesar dele ser bem, né, controverso e tal, então de peitar, né, os médicos, de peitar os colegas, então assim foi um aprendizado interessante. Eu Legal. acho que serviu muito ali para mim como base, né, para pro profissional que eu sou hoje. Uhum. E então saber filtrar, né, o que a gente pode aproveitar, o que a gente não, o que a gente pode descartar. Então foi muito bom. É, e no começo também da minha carreira eu fiz o curso, aquele curso de especialização do SET, né? Então foi logo no começo que eu me formei. No ano seguinte eu entrei lá no curso e fazia, só que eu viajava muito também, então era um problema para mim. Então eu consegui levar ali, eu poderia dizer, aos trancos e barrancos, né? Uhum. Com a ajuda aí de um amigo, e até eu fazia, a maioria das provas que eu fiz lá foram provas substitutivas, cara, pra você ter uma ideia, né? Então, quando tinha prova eu estava viajando e tal, mas foi bom, e logo em seguida eu acabei ingressando ali no SET, né? Eu Uhum. fui membro do SET por um ano, foi curto, mas também eu trabalhei lá como supervisor, e que também foi um momento ali que eu acabei me descobrindo como, né, é, com essa parte de querer ajudar os outros colegas, Uhum. sabe? Então, que é o que eu faço hoje aqui na minha clínica, Uhum. né, de transformar. Então, uma coisa, né, acho que é legal para falar, é, não, não, talvez há uns 2, 3 meses atrás, eu me reencontrei com o Beto, que trabalhou no Corinthians por muito tempo, hoje ele está na clínica dele lá em Moema, Sim, sim. e aí a gente conversando sobre a atual realidade e tal, dos profissionais, né, até mesmo da nova geração, e ele falou, cara, pô, quantas vezes eu não trabalhei de graça, e os caras não querem agora, né, trabalhar recebendo, né, e, pô, não sei o que lá. Aí eu falei com ele, falei, Beto, eu acho que está na hora da gente mudar o nosso discurso, né, em vez da gente falar, eu trabalhei muito de graça, então você precisa aceitar algumas condições. Hoje, por exemplo, eu uso o discurso com os recém-formados, né, com os físicos que batem aqui na nossa porta procurando por emprego. Eu falo para eles o seguinte, falo, olha, vocês não precisam fazer o que a gente fez no passado, Uhum. né? Então, assim, nós trabalhamos de graça, etc e tal, para abrir o mercado, tá? Para as pessoas valorizarem, reconhecerem o trabalho do fisioterapeuta. E hoje vocês não precisam mais fazer isso, né? Então vocês vão trabalhar, vão ser remunerados, mas precisa trabalhar, Uhum. né? Precisa trabalhar. Então a gente tem um grande problema. Então antigamente era muito difícil, né, cara? A gente tinha que bater na porta, pedir estágio, que não era remunerado, tarará, e mesmo assim a gente não tinha a atenção, né, do colega que hoje nós damos para os recém-formados. A gente não tinha essa oportunidade. E, e hoje eles têm tudo isso e não aproveitam, né? É uma pena, cara. Tá? É uma pena. E se eu tivesse isso no passado, cara, imagina, depois que eu tivesse me formado, se alguém me recebesse, vem cá, vem trabalhar, você vai receber tudo, tá? Você tem a possibilidade de ser um sócio, imagina, né? Eu ia dar o sangue para conseguir, né? Para conquistar, né? E hoje, cara, você pode dar o que for, né? E o pessoal não se interessa, cara. É incrível isso. Impressionante, né? Mas são os desafios mesmo de você empreender, de você liderar pessoas. A gente acaba estudando bastante fisioterapia, mas a gente tem que acabar estudando outras coisas também para conseguir compreender, né? E também entender gerações diferentes, né? Nós somos uma geração que está com mais de 20 anos já na estrada e é uma geração diferente mesmo. Mas, assim, eu acho que faz parte da nossa transformação também como empreendedor, como gestor de clínica. A gente também é,
Eu estava conversando hoje com o meu terapeuta, ele falou assim, a flexibilidade é uma das coisas mais importantes para se ter hoje em dia, e já dizia Darwin, né? Não é o mais forte nem o mais resistente que vai sobreviver, é o que com mais capacidade de adaptação, né? Eu acho que Uhum, você tem razão quando você fala. Eu já entrevistei fisioterapeutas muito mais velhos que a gente, assim, você deve ter visto lá uns episódios uhum. com a Conceição, pessoas que realmente cortaram o mato na fisioterapia, né? Pessoas que lutaram para ter aula com fisioterapeuta e não para ter aula com médico, entendeu? Para ter uma formação de Uhum. reabilitador e não uma formação de médico, fisiatra. E eles fizeram coisas lá atrás também que a gente não precisa fazer mais. Você tem razão. E eu acho que nós fizemos também coisas que as pessoas de hoje não precisam mais fazer. Você tem toda a razão, eu concordo com você. E eu acho que a gente tem que se orgulhar das coisas que a gente fez, das coisas que a gente abriu mão de tempo com a família, de viajar de graça, sabe? Mas assim, a gente tem que ter orgulho de ter feito isso também, porque hoje a gente vê, até na novela tem fisioterapeuta agora, né? Até na novela tem fisioterapeuta, ou seja, é uma profissão estabelecida, uma profissão reconhecida, há um caminho para se percorrer ainda, mas realmente a gente, né, a nossa geração, junto com a geração do Palmiro e do Dan, junto com a geração do Rubens, foram as gerações aí que transformaram a fisioterapia numa profissão comercialmente viável, né? Super legal isso, cara. Eu acho que concordo bastante com você e sempre concordo com você com as coisas que você fala. Como é que foi esse negócio aí de se enfiar tanto em esporte, hein, Taka? E como é que foi se desenrolando aí essa coisa de você atender tanta gente importante, você acaba um dia acorda de manhã, tá do lado do Robert Scheid atendendo o cara, e você fala, como é que, né? Eu sei que é difícil explicar, né? Porque essa semana mesmo eu atendi o Oscar Ah, Schmidt. é? Ah, legal. E é louco a hora que você tá perto desses caras, né? Porque assim, você tá perto do cara, você fala, cara, o que que eu fiz para estar aqui agora? Por que que esse cara está aqui? A gente não sabe dizer, você não vai conseguir explicar por quê, né? Mas, é, né? Como tem muita gente nova ouvindo a gente, cara, é lógico que é uma sequência de decisões que você toma que acaba, né, te dando uma medalhinha no peito, né? Pô, tô atendendo o maior velejador brasileiro da história. Então, conta um pouquinho dessa história, dessa jornada do esporte, cara. Vamos falar primeiro do esporte. Uhum. É, o... Bom, eu posso falar um pouquinho do tênis, então, Uhum. como funcionou a jornada. Eu acho que, assim, é, resumidamente, né, para os jovens que estão nos ouvindo, existe um caminho a ser percorrido e não adianta cortar esse caminho, né? Então, o que eu vejo muito é essa ansiedade dos mais jovens de querer ganhar mais em pouco tempo, de querer fazer mais, ou até mesmo mostrar serviço, né, que ele não tem, né, para poder se destacar, né? Então, no tênis, como eu disse anteriormente, né, existia um mercado muito grande ali, uma porta aberta, uma porta gigante aberta, que para qualquer um entrar. E aí, como eu precisava fazer coleta para o meu TCC, eu estava no torneio juvenil fazendo coleta, né, nas crianças, e aí a promotora de evento que organizava esse torneio me convidou para viajar, para fazer parte né, como fisioterapeuta do circuito, e aí, na sequência, uma outra promotora também me convidou, então essas duas promotoras de eventos de torneios de tênis, eles não faziam, o calendário era diferente, para que todos pudessem participar dos dois, né? Então, não conflitava para mim, então eu já viajava com duas promotoras, e eu me lembro que em 2001, né, eu estava trabalhando no Rio de Janeiro em um torneio juvenil, e na final do torneio juvenil, eles entraram em contato e falaram, olha, nós estamos precisando de você aqui para um torneio profissional que estava acontecendo no Rio, que era da mesma promotora, né? Essa promotora estava organizando um torneio juvenil e um torneio profissional ao mesmo tempo. Aí eu fui para o torneio profissional, fiquei lá em 2001, JVC Tennis Festival. Me lembro como se fosse ontem. E aí lá eu comecei a conhecer os jogadores profissionais, né, os brasileiros. Então eu lembro do Júlio Silva, Thiago Alves, Marcos Daniel, tá, todos eles, né, jogando esse torneio. Então eu passei a conhecê-los e aí eu comecei a trabalhar nos torneios profissionais também. Então a Octagon Coque Tavares,
ela organizava, né, o Brasil Open, e foi em 2001, foi a primeira, não, foi em 2002, foi o primeiro ano do Brasil Open, e aí eles me convidaram para trabalhar lá. Então, eu trabalhei em 2002 até 2012 no Brasil Open. Então, antes era no Sauípe, ficou acho que por 10 anos no Sauípe. Então, eu viajei por 10 anos lá no Sauípe, no torneio lá de tênis, e onde eu conheci vários trainers, né, da ATP. Então, assim, eu aprendi muito com os caras. Então, tudo que eu sei hoje, por exemplo, sobre bandagem, sobre curativos especiais, né, que uma época até a gente deu curso sobre isso, eu aprendi com esses trainers. Foi uma experiência muito boa. E, e aí, na sequência, né, acho que é natural, né, um caminho, um processo natural, como eu conhecia todos os jogadores brasileiros, etc. e tal, eu comecei a participar da seleção brasileira de tênis, né? Então, eu tive a felicidade de trabalhar com o Guga, com o Meligeni, com esses jogadores, e trabalhei por 10 anos, não, 8 anos, né, com a seleção brasileira, a masculina e a feminina. E então essa foi a minha trajetória no tênis. Então foi um caminho meio que natural, né? Juvenil, profissional ali os futures, que são a primeira fase do profissional, depois challengers, aí o ATP. E e aí o que acontece? Em 2012 me tiraram do tênis, né? Por uma questão aí muito mais política. E aí na sequência fui convidado pelo Henrique Jatobá a ingressar ali para o time Brasil, do Comitê Olímpico, e aí foi a oportunidade de eu ir para Londres, aí depois para o Rio, e então durante o ciclo, né, do Rio, né, porque Londres eu fui logo, assim, aos 45 também do segundo tempo, eu fui para lá, e aí de Londres para o Rio, nesse ciclo olímpico, eu trabalhei nos Jogos Pan-Americanos, em Toronto em 2015, trabalhei nos Jogos Sul-Americanos, que foi em 2014, e aí em 2014 eu conheci o Scheidt, porque assim, na vela, como a competição da vela, para quem, né, para os mais jovens aí, ele é feito na costa ali, na praia, tal, e raramente é realizado no rio, por exemplo, em lagos, né? O local de competição normalmente é mais longe, né, da vila, por exemplo. Então, os velejadores, eles não costumam ficar na Vila Olímpica, né, onde tem a badalação e tal, e até por conta da logística. Mas lá nos Jogos de Toronto, no Canadá, em 2015, o local de competição da vela era próximo da vila. Então, o Scheidt ficava na vila e usava a fisioterapia lá, que a gente estava trabalhando lá dentro da vila. Então, eu conheci o Scheidt lá, a gente começou a ter um relacionamento um pouco mais próximo, né? Ele foi medalhista lá em Toronto, ele foi, se eu não me engano, ele foi prata lá. E, bom, enfim. Então, o relacionamento com atletas olímpicos foi com esse trabalho junto ao Comitê Olímpico, né, o time Brasil. E em 2016, né, nos Jogos do Rio, o Scheidt ele ficou em quarto lugar. E no ciclo do Rio, eu tive a oportunidade de viajar com a equipe da vela, né, em várias competições internacionais, então a gente conseguiu fortalecer um pouco mais essa relação. Inclusive, temos um paciente em comum aí, Jorginho Zarif, né? Que foi meu Sim, o paciente. Jorginho Foi meu Zarif. paciente. Eu cuidei do pai dele Legal. também, que era outro velejador, né? Legal. O Jorgão Zarif. E o Jorginho eu conheço Legal. desde criança, desde moleque, né? Desde moleque, né? E acabou virando Legal. um baita velejador, né? E aí foi assim natural, né? O trabalho com atletas olímpicos, e aí no Rio o Scheidt ficou em quarto, e aí ele se aposentou. Ele se aposentou, teoricamente ele tinha se aposentado. E aí em 2018, não, em 2017, ele veio trazer o filho dele para competir, né, na categoria de iniciantes, e a categoria de iniciantes da vela aqui no Brasil é muito forte. O brasileiro aqui é muito forte, né? Então ele trouxe o filho dele e como ele estava aqui e tal, ia ter outras categorias, inclusive a dele, né, que é o laser, ele acabou competindo também. E ele ficou em segundo lugar no critério de desempate. E aí bateu, né? Bateu de novo, né? O espírito olímpico nele falou, cara, eu vou voltar, eu vou continuar, eu acho que dá, eu acho que eu estou em competição em condições de competir.
E ele passou, a infância dele ele passou aqui, né, onde é a minha clínica, né, porque aqui é um bairro de alemães, tal, então tem um colégio alemão, tal, então a infância dele ele passou por aqui. E o pai dele mora aqui perto, então numa visita aqui pro pai dele em São Paulo, ele passou aqui na clínica e conversou comigo, falou, cara, tô pensando em voltar. Eu falei, sério mesmo? Tô pensando em voltar, teoricamente recomeçar, né? Porque ele tinha perdido lá o apoio do Comitê Olímpico, mas ele tinha os 2 patrocinadores maiores dele, que é o Banco do Brasil e o Rolex. E aí eu falei para ele, falei, cara, se você voltar, se você precisar, tamo junto. Vou ter o maior prazer em te ajudar. A gente conversa, vê como vai ser e tal. Aí, cara, ele aceitou, ele topou, ele falou que ia voltar, ele topou e a gente começou a viajar juntos. Então, ele sem apoio nenhum, tá? Ele pagando do bolso. Então, eu vou contar para vocês, né, um segredo. É um segredo nosso, tá? Mas eu acho que já está na hora de contar. Né? Então, vai ser inédito, tá? Então, você vai ser o primeiro a saber disso. E aí, depois, os ouvintes do podcast vão ficar sabendo também. A gente tem uma diária no COB. Né? Então, quando a gente viaja nas missões do COB, a gente ganha por dia uma diária. Então, e a gente tem esse valor definido. Todo mundo ganha essa diária, é o mesmo valor, até médico recebe o mesmo valor, tá? E quando o Chait ele me convidou, né, e a gente combinou, ele falou, Taka, eu sei o valor da diária, mas eu vou te pagar mais do que o valor da diária, porque eu acho que, né, de repente, vocês merecem mais, né? Então, eu quero pagar um pouco a mais para vocês. Falei, pô, tá beleza, né? Tipo, só o de pagar já, né? Entre aspas, a gente já estaria no lucro, né? Viajar com o cara, ter essa experiência e o cara pagar já estaria no lucro. Ele falou, oh, beleza. E o cara me pagava mais, né, do que essa diária do COB. Então, putz, cara. E aí ficou entre nós, obviamente, por esse tempo, né? Porque. E assim, né, cara? O cara não tem nem o que falar dele, né? Então, assim, um atleta extremamente profissional, assim, é extremo, né? Companheiro, a gente tem praticamente a mesma idade, o cara companheiro, então o tempo todo ele pergunta se você está bem, se você está precisando de alguma coisa, né? Então, pensa em todos os atletas que você trabalhou já, né? Quantos perguntaram se você estava bem, se você recebeu, né? Se você, aquele tempo que você está passando com ele, você está ganhando alguma coisa, entendeu? O cara sempre me convidou ali para almoçar, para jantar. Ele nunca deixou de me chamar. Falou, Taka, vamos almoçar. Taka, vamos jantar. Taka, vamos tomar café. Cara, entendeu? Então, assim, é indescritível, né, cara? Assim, essa experiência, cara, eu vou levar para minha vida toda, né? Eu vou passar para os meus filhos e, né, assim, é indescritível, cara. Não tenho o que falar. E aí a gente viajou juntos e em Tóquio, ou desculpa, no Japão, numa etapa no Japão, em Sakai Minato, teve um mundial que era a chance dele se classificar para Tóquio. Cara, foi uma batalha, foi assim um momento assim difícil para ele, né? Porque, cara, o laser envolve muito a questão física e eu conto para todo mundo, cara, se você pegar os atletas, os neozelandeses, os australianos, até mesmo os franceses, que são os top ali, os melhores, os caras não são muito fortes, cara, são jovens, né? Tem uma média de 20 e poucos anos e os caras são rasgados, são trincados, assim, nem parece atleta da vela, né, cara? E então, assim, foi um momento bem difícil, o cara conseguiu se classificar para Tóquio lá. Então, aí, ufa, deu aquela relaxada, tudo tal. E aí ele começou a ter apoio do Comitê Olímpico, porque ele era atleta, né, classificado para Tóquio. Então, as coisas mudaram. E a partir de então, a gente começou a fazer viagens com o apoio do COB, né? Mas mesmo assim, ele estava me pagando ainda. Né? E foi assim, cara, uma experiência incrível estar com ele, né? Participar de tudo isso com ele, né? De estar com ele em Tóquio, né? A gente tinha um projeto, tá? O Plano B, que também ninguém sabe, né? Estou contando aqui para vocês que eu não estava, eu não tinha sido convocado ainda para ir para Tóquio pelo Comitê Olímpico. Então a gente tinha um plano A, que era viajar com ele. E aí a gente teria que correr atrás de patrocínio para isso, né? Então a gente tinha um valor estimado de hospedagem, passagem, alimentação. Então lá no Japão, por conta da pandemia,
eu teria que ficar 2 semanas lá em quarentena, então 2 semanas pagando hotel, né? E depois passar ali o tempo da competição com ele, tudo, tava tudo certo. E por incrível que pareça, Alinho, tá certo que o cara ajuda, né? O cara tem história, tudo tal, então ajuda bastante, o nome dele é muito forte. A gente tinha, cara, o plano A tava certo, né? Então, assim, eu tinha certeza que eu ia para lá com ele, né? De qualquer jeito, né? De estar lá com ele de qualquer jeito. Até porque o hotel que a gente ia ficar não fazia parte do venue, né? Da área de competição. Era um hotel normal, onde nós íamos ficar hospedados, até por conta da logística lá da competição. Uhum. Mas aí, no final das contas, eu acabei sendo convocado pelo Comitê Olímpico e pela Confederação da Vela, na Confederação Brasileira de Vela, e a gente não precisou usar o plano A, né? Uhum. Mas, por exemplo, os nossos patrocinadores, que inclusive tinham 2 pacientes meus, que não, eu gosto de vela, eu gosto de chat, eu vou te ajudar, esses patrocinadores, eles conseguiram manter, né? Eles falaram, não, a gente não vai tirar, nós vamos manter para você. Então, assim, pela primeira vez na vida, né, cara? Tipo, depois de 20 anos de trabalho ali, ó, suado, né, machado na mão todo dia, eu consegui patrocínio, né, cara? Tipo, cara, nunca tinha conseguido patrocínio na minha vida, então eu tinha ali um budget que entrava todo mês até o final do ano, né? Não era só durante a competição, até o final do ano, para que eu ficasse mais tranquilo também, né? Tá certo que a minha clínica estava rodando a 1.000 por hora, então eu estava tranquilo porque a gente já tinha esquematizado tudo, mas eu tinha ali uma garantia também por mês e foi uma experiência incrível em dobro, né, cara? Então foi muito bom, cara. Porra, que legal. Pô, fico muito feliz por você. A gente sempre está torcendo aqui um pelo outro. Fico muito feliz de escutar que eu atendi grandes atletas também. Nunca cheguei ali para ir para Olimpíadas, mas os grandes atletas que eu atendi, alguns medalhistas, a gente percebe que eles não são apenas grandes atletas, são grandes pessoas também. São caras, são pessoas diferentes. E foi uma coisa que, por exemplo, é, a Natália Falavinha, do Taekwondo, que foi a primeira medalhista do Taekwondo brasileiro, uma medalha de bronze. É engraçado porque eu convivendo com alguns medalhistas de ouro, né, que imagina, né, medalhista olímpico é uma elite. O medalhista de ouro de uma Olimpíada é uma elite muito restrita, né? E eu convivi bastante com o Aurélio Miguel no judô, e era um cara completamente diferente. E eu quase cantei a bola, mas a Falavinha ela não teve sorte e, puta, sei lá, né? Coisas do esporte, né, cara? Mas eu vi na Natália, assim, uma coisa que eu só vi nos grandes, e provavelmente você deve ter visto no Shaid, no Guga. Tem alguma coisa nesses caras, uma energia diferente. Eu não sei falar o que é, mas tem uma coisa que quando você tá perto do cara, assim, eu voltei a sentir essa semana isso, quando eu tava do lado do Oscar, né? E conversando com ele bem descontraídamente, falei, puta, Oscar, com quem você já jogou? Contra quem você já jogou? Joguei contra o Michael Jordan, contra o Magic Johnson, já joguei contra o Larry Bird, já joguei contra fulano, ciclano, beltrano. Sabe, é alguma coisa que tem nesses caras, que são grandes pessoas, que são pessoas diferentes, e que realmente o esporte só revelou a grandeza de alguém, né? Só deu nome para um grande cara como o Shaid, como o Guga, como todos esses outros atletas, e realmente tem coisas que eu só vi em medalhistas de ouro olímpicos, coisas que eu só senti perto desses grandes. Beleza, então falamos aqui do começo da carreira, por que fisioterapia, da sua história, falamos um pouco do esporte, que faz parte de grande pedaço da sua história. E aí você resolve fazer uma insanidade, que é empreender no Brasil, né? Como é que foi essa ideia? Por que empreender? De onde veio esse desejo? Como é que foi isso aí, Taká? Ah, cara, eu acho que é meio que normal, né? É, todo mundo, pelo menos, passar uma vez pela cabeça e falar assim, eu quero ter a minha clínica, né? Então, ainda mais na nossa geração, talvez hoje menos, Uhum. né? Porque hoje eles têm a oportunidade de conversar com a gente e a gente falar para eles, olha, cara, não é fácil, né? Você vai ter que trabalhar mais do que você já trabalha,
né? Você tem outras responsabilidades, piriri, poroló. Então, assim, eles têm essa oportunidade de ouvir mais esses nossos conselhos. Então, talvez esse interesse, né, inicial que né, a nossa geração tinha, não, eu quero ter minha clínica, eu quero ter a minha clínica, Uhum. talvez essa nova geração não tenha tanto. Então, eu tinha essa vontade, porém, né, essa minha trajetória, né, que eu contei para você, me impediu, né, de ter, né, o meu próprio negócio, porque não dava, né, cara? Eu era praticamente um nômade Sim. e apesar que eu usei, né, o espaço do Edu, eu sublocava o espaço dele enquanto eu estava em São Paulo para atender os pacientes que apareciam para mim e aí foram também em outros espaços, ocorreu, né, em outros espaços. Mas em 2016, 2015, tá? Que já estava batendo para mim, sabe? Tipo, falar, pô, tô meio cansado, acho que essa vida aí né, de esporte, de viajar, tá se encerrando, na minha carreira no esporte está se encerrando, e eu preciso pensar, né, em ter um espaço meu, tal. E eu tinha um paciente, eu tive um paciente, quer dizer, hoje é um grande amigo meu, que o cara é gestor financeiro, foi diretor de algumas empresas importantes aí na área financeira. E aí, depois, um bate-papo ali, ele falou, não, cara, eu te ajudo, vamos montar um business plan, eu te ajudo, vamos... Então, assim, o cara era muito ocupado, então a gente marcava alguns cafés, assim, a gente sentava lá no café, falava, vamos lá, vamos começar, tarará. Então a gente foi desenhando, né, o plano de negócio por um ano, e no final lá de 2015, ele falou, tá, cara, ó, é isso aqui que você precisa, né, para esse custo, tarará, você acha que dá? Isso aqui é o mínimo, o cenário, né, Pior, pessimista, né? pior Vamos, cenário. aí, é o pior cenário possível, você conseguiria? Não, esse cenário eu consigo. Então, cara, vai fundo, né? Aí a outra questão era o seguinte, se eu ia ter sócios ou não, né, cara? Então, cara, eu pensei bastante, refleti, eu tive até alguns possíveis sócios, né? Mas aí, logo no começo, ainda bem que houve alguns conflitos logo no começo, porque se fosse no meio do processo eu estava ferrado. Uhum. E aí eu decidi, eu tinha uma grana também já guardada, tal, investida. Eu falei, quer saber? Eu vou montar um negócio sozinho. E eu montei, né? Então, assim, eu já tinha meu plano de negócios. Aí depois dos Jogos do Rio, que deu uma acalmada, tal, eu achei que já não fosse mais viajar. Apareceu o espaço onde eu estou hoje, né, um imóvel. Vim visitar aqui, olhei, tá, puta, serve, serve. Trouxe uma arquiteta, ela desenhou, falou, não, serve. E aí a gente começou. E em 2017 eu inaugurei, né? Então eu vou completar esse ano em maio, dia 16 de maio eu completo 5 anos de clínica. Você é um ano mais novo que eu Então, também na clínica. Eu tenho 6, você vai fazer 5. pô, legal, cara. E aí, Você veio aqui, né? Você veio aqui, a gente isso, eu fui conhecer, conversei com você antes de montar minha clínica, né, cara? Eu conversei com você, conversei com o Rodrigo Vasconcelos, conversei com o Fábio Sperling, conversei com alguns caras aí né, que eu tenho admiração né, e realmente são caras de referência, né? E então eu falei assim, eu preciso conversar com esses caras para entender esse universo. Então eu fiz questão de conversar com todos vocês antes de legal. montar. E aí eu montei, né, cara? Então, assim, no começo, né, a gente, né, tem a experiência, né? Então, hoje eu posso dizer que eu tenho ainda algumas coisas a aprender, a complementar, né, como empreendedor, tá? Mas hoje eu tenho um negócio que realmente dá lucro, né? A gente tem problemas com pessoas, né? Então eu acho que é uma parte do processo difícil, né? Então, da gente ter ali profissionais comprometidos, que a gente possa agregar ao nosso trabalho, fazer o nosso negócio crescer, né? Então, até um mês atrás, a gente estava com 3 serviços, né? E por falta de mão de obra, a gente acabou tendo que se desfazer de um, e a gente tem um outro ali que serve como até uma assistência, né? É uma extensão nossa, mas é um outro tipo de negócio, é um outro modelo de negócio, mas se a gente tivesse físios, né, comprometidos, tal, a fim de trabalhar, a gente poderia ter, sei lá, cara, 10 clínicas, talvez, entendeu? Mas não dá, né, cara? Não dá pra gente fazer tudo sozinho, querer abraçar o mundo, é complicado. Então,
essa é a história, né? Minha história até hoje, né? Vamos ver o que vai acontecer daqui nos próximos 5 anos, né? É. E aí, 2017, você abriu sua clínica, né? 2017. E aí, como toda pequena clínica que a gente abre, primeiro ano é fogo pra caramba, difícil, pouco paciente, você tá tateando, você tá aprendendo pra caramba, fazendo um monte de coisa errada, e aprendendo, e aprendendo. E aí, 2020, cara, numa quarta-feira tá tudo normal, na quinta-feira vem metade dos pacientes, na sexta-feira não vem ninguém e fala pandemia, fecha tudo. Me conta dessa sexta-feira, daquele dia em que a gente, dono de clínica, nós chegamos na clínica, não tinha ninguém agendado, todo mundo agendado. Semana que vem, tá tudo cancelado. E como é que foi esse dia, Taka? Conta para mim, como é que foi esse dia da sua vida? Ah, cara, foi um dia, acho que foi um dia estranho como para todos, né? A gente não estava acreditando no que estava acontecendo, a gente não estava entendendo o que estava acontecendo, na verdade, né? Então, e também da mesma forma a gente não sabia o que fazer, né? Sim. Então, por sorte ou de repente até eu acho que não é sorte, né? Porque a gente se preparou para isso. Então, eu fiz vários cursos no Sebrae, né? De empreendedorismo, etc. e tal. E também recebi vários conselhos durante todo esse tempo. Então, a gente tinha um caixa ali que pudesse suportar. Então, assim, eu falei assim, se for ficar um mês fechado, sem trabalhar nem nada, tá, eu tô de boa. Né? Eu consigo pagar minhas contas, consigo pagar o aluguel, etc e tal, tá ok, né? E, na verdade, o plano é óbvio, né? O plano é para que você consiga sustentar o seu negócio numa crise pelo menos um ano, né, cara? Então, essa seria a conta que você deveria fazer. Então, assim, passou um mês, ok. Passou o segundo mês, ok. E aí, no terceiro mês, na verdade, eu não estava desesperado, né, financeiramente falando, tá? Eu estava mais era querendo respirar um ar, né, cara? Tipo, poder sair um pouco de casa também, porque a gente ouviu, né, várias histórias aí durante a pandemia, né, de relacionamentos que se romperam, etc e tal, por conta né, dessa pressão, convivência, e muita gente perdeu o emprego, muitas clínicas fecharam. Uhum. E então, assim, de certa forma, apesar né, da incerteza do que ia acontecer e se a gente realmente ia conseguir se manter, né? Hoje eu posso fazer essa reflexão de que deu tudo certo, né? E de que a gente conseguiu sobreviver, mas é claro, a gente estava preparado para isso, né? E tem que se preparar para os próximos, né, que vierem também. A gente precisa estar preparado. Mas ainda, eu acho que ainda continua, né, o desafio, entendeu? Porque, né, conforme a gente estava conversando ali antes de iniciar, tá estranho, né? Tá esquisito, né? Então, por exemplo, a sazonalidade, por exemplo, que ocorre na área da saúde, fazia até um certo tempo que eu não tinha, assim, É. sabe, eu não sentia tanto, na final do ano, carnaval, férias escolares, tal, você não sentia tanto, né? Então a gente conseguia manter ter um certo nível de atendimento, não caía drasticamente, né? E, e hoje parece que, né, que as coisas estão retomando, está ocorrendo essa, não sei se é essa sazonalidade, porque fazia um tempo que eu não sentia, mas tá estranho, né? Tá estranho, a gente tem que... eu estou trabalhando pra caramba, né? Assim como você, né? Você está na clínica, eu também estou aqui na minha clínica, então eu não sei até quando vai isso, entendeu? Mas tá meio estranho ainda. Tá mesmo. E essa coisa desse dia terrível, né? Imagina, né? Vou contar uma história para você que eu tinha acabado de fazer a jardinagem da clínica, cara. Tipo, fazia uma semana que eu tinha contratado um jardineiro, gastado uma puta grana para deixar a clínica bonita, com um jardim bonito. Aí uma semana depois fecha a clínica, cara. Aí vai todo mundo para casa, fico sem faxineira, fico sem nada, e a faxineira que regava a planta. Cara, eu tinha que vir de Santo André 3 vezes por semana para regar as plantas, para não deixar morrer, cara.
Porque o meu medo, por exemplo, eu gastei mó grana, agora eu vou deixar essas plantas morrerem todas. E aí, né, como é que faz, né, cara? Aí eu lembro que o que aconteceu? Fechamos a clínica, eu fui para casa, fiquei uma semana em casa, assim, muito preocupado e meio deprimido. Assim, falei, cara, quando que vai acontecer né, qual a perspectiva? E todo mundo falando, não, é 15 dias fechado, é 20 dias Uhum. fechado, não, só mais 2 semanas. Cara, eu fiquei uma semana fechado total, aí eu botei na minha cabeça assim, bicho, vou fazer o seguinte, eu vou fazer dois combinados comigo mesmo. Eu vou viver um dia por vez, que não adianta eu ficar louco aqui. Eu quero dois objetivos nessa pandemia. Primeiro objetivo, eu quero sair do outro lado com a clínica funcionando, viva, e o negócio não morrer. E o segundo objetivo é não demitir ninguém. Cara, a gente tinha lá um caixa, demos uma organizada. Primeira ordem que eu dei para o meu financeiro: para de pagar imposto. Para de pagar imposto, porque esse é dinheiro jogado fora. Se a gente negocia depois a gente paga esse negócio parcelado, mas agora segura esse caixa aqui para a gente, né, para engordar um pouco o caixa, para a gente poder aí Sustentar, sobreviver, né? sustentar o que é importante, né? Não é governo, né? Sustentar o que é as pessoas, continuar pagando a faxineira, continuar pagando as secretárias, para as pessoas não passarem necessidade, né? E aí, cara, eu vim para cá e, tipo, tô aqui regando planta e um paciente me ligava, meu, tô muito travado da coluna, você pode me ver? Cara, vinha uma pessoa, eu via, aí ficava uma semana vendo aquela pessoa, aí passava outra semana, vinha outra pessoa, vinha uma pessoa, cara, e foi aquela coisa. Eu lembro que quando começaram a voltar os atendimentos, fazia 3 meses e meio, assim, começou a voltar um volume maior, que aí eu falei, liguei para uma assistente minha, falei, meu, volta, porque tá começando a movimentar, eu preciso de ajuda e vamos lá, né? Uhum. E, bom, você já me falou aí algumas lições que você tirou dessa história toda, né? Ou seja, se preparar para o pior. É lógico que no Brasil de hoje é quase impossível uma empresa ter um caixa de um ano, né, cara? É praticamente impossível, né? Você ter o custo de um ano guardado, né, paralisado. Além dessa coisa de você ter essa preparação, essa coisa do financeiro, quais outras lições você tirou desse processo de pandemia, uma coisa completamente inesperada e que pegou a gente aí de surpresa? Que outras lições você aprendeu aí, tá? Ah, cara, eu acho que assim, eu como proprietário único, né, sem ser sócio, a lição mais importante que eu tirei dessa fase toda é que eu tô sozinho, entendeu? Então a bomba vai estourar na minha mão e eu preciso desativar essa bomba, entendeu? Então eu não posso chamar nenhum especialista em bomba, não posso jogar essa bomba longe, não, eu tenho que resolver essa bomba. Então, tanto é que, por exemplo, que não foi o seu caso, não foi o meu, né, de dispensar tal, na verdade, nem as pessoas que saíram, né, foram procurar outras oportunidades, porque não tinha, né, cara, e não tinha, né, cara, não tinha para mim, não tinha para ninguém, entendeu? Então, aí você começa a ver, né, perceber, sentir, falei, cara, tô sozinho, né, nessa. Eu preciso resolver os problemas. E aí o que acontece? Desde o começo da pandemia, apareceu uma oportunidade para a gente, e aí é onde nós estamos, nesse outro serviço em Moema, né, foi durante a pandemia. Durante a pandemia, nós fizemos algumas reuniões e fechamos um contrato lá com um aplicativo, né, que é um aplicativo em inglês, e para tentar é, representá-los aqui no Brasil. Então, houve essa tentativa. E também durante a pandemia, a gente, quer dizer, resumindo, durante a pandemia apareceram várias oportunidades, várias, vários projetos que estavam engavetados, então foi a oportunidade de a gente abrir as gavetas ali, né? Falou, pô, de você tirar tudo ali, aproveitar para tirar poeira, e você, olha, nossa, cara, esse projeto, cara, deixa eu dar uma olhada direito. E aí falou, pô, eu vou tentar de novo, né? E aí, assim, cara, é, foram várias oportunidades que apareceram, algumas que se concretizaram, né? Então, aquilo que você falou, né? Que a gente tem que parar, respirar, né? Não entrar em desespero e tentar, né? Olhar para o meio copo cheio e falar assim, cara, a gente tem que se aproveitar da situação, né? E não
ser uma vítima da situação, né? Você se considerar vítima da situação. Então, eu acho que no geral foi isso, sabe? Tipo, de, de que na real eu estava sozinho, eu precisava resolver tudo sozinho, e também, de certa forma, foi um momento ali de muitas oportunidades que apareceram e a gente, claro, aquelas que realmente faziam sentido, a gente conseguiu concretizar. Legal. Legal. E aí, agora, pensando um pouco no futuro, tá? Falamos lá do seu começo, falando do seu meio. No futuro, cara, o que que você acha que vai acontecer com a gente? O que que você acha, como é que vai ser, qual que é o futuro da fisioterapia? Como é que você vê aí as novas gerações, o ensino, o estudo? Me dá aí uma visão do taca aí desse mundo. É lógico que ninguém tem bola de É, cristal, sim. mas debate, Bom, né? em relação ao futuro, eu acho que assim, eu enxergo, né, o futuro da mesma forma que eu enxergava a nossa profissão logo depois que eu saí da faculdade, tá? Então, sempre vai ter um gênio, né? Sempre vai ter em todas as áreas. Então, aquele cara que se identificou na físio e de repente, pô, né? E de repente é um gênio. Então, sempre vai ter. Uhum. Sempre vão ter aqueles mais esforçados, né? Que de repente se descobrem, investem e se tornam grandes profissionais da área. Então, acho que isso sempre vai ter, né? Mas a gente vive hoje num momento, né, de uma geração que é uma geração descompromissada, uma geração que eu poderia dizer que não tem apego, não tem comprometimento, e isso acaba, por um lado, tá, é bom, né? Mas por outro lado, isso é muito ruim porque ele não consegue se desenvolver profissionalmente, tá? Então, por exemplo, para você construir a sua carreira, para você desenvolver a sua parte técnica, isso demanda tempo, né? E não é tempo, por exemplo, você somar todo o tempo e falar, não, já deu tempo. Não, se você ficar pingando de galho em galho, ficar ouvindo várias histórias, você nunca vai encontrar uma identidade, né? Então, as pessoas, os mais jovens, eles não pensam nessa identidade, na construção da carreira que demanda tempo, né? Uhum. O tempo é o mesmo para toda a profissão, sabe? Tipo, para você ser um cara reconhecido no mercado, é no mínimo 15 anos, tá? Então, é isso que eu tento passar para os mais jovens e os caras não ouvem. Então, a gente tem um problema sério, né, no sistema de saúde, a gente tem um problema sério na formação dos profissionais, é sério mesmo, né? E então, assim, eu brinco com todos, né, que se continuar do jeito que está, né, Elinho, a gente vai estar com 90 anos atendendo o paciente, cara, né? Então, assim, eu falo para eles, né, falo, olha, se você continuar do jeito que você está, né, sem se mexer ali, é, eu me vejo atendendo pacientes com 80, 90 anos, cara, porque vai continuar tendo mercado para gente, Uhum. né? Se a galera não acordar, de repente, existem várias tentativas, né, que a gente tenta aí fazer, ou já tentamos fazer e nós continuamos tentando. Eu falo, né, para as pessoas que ainda eu tenho saco para isso, né? Mas a hora que o saco estourar, eu paro, né? E vou ficar aqui no meu canto, fazendo o meu trabalho tranquilo, ganhando meu dinheiro. Mas eu acho que ainda eu tenho ainda um pouquinho a contribuir, né? Com a nova geração. Então a gente tenta, né, fazer ajudar essa nova geração a se tornarem pessoas melhores, né? Uhum. E também profissionais melhores. Então, eu acho que é isso. Se a gente olhar, a gente tem uma oportunidade muito grande, né, cara, de decolar, da profissão decolar, mas parece que tem muita gente que não está querendo, não está afim, né? Então, hoje em dia, a informação é muito fácil a gente conseguir. Você lembra na nossa época, que a gente tinha que ir na Bireme, pesquisar, né, e aí depois imprime, depois pede o artigo, não sei o que lá. É uma trabalheira, né? Hoje não, né, cara? Hoje é muito mais fácil. Então as pessoas não fazem porque não querem, né? Então eu acho que se a nova geração não acordar,
né? Eu não sei o que esperar da nossa profissão, tá? Mas, de qualquer forma, né, para o nosso conforto, para a nossa tranquilidade, sempre vão ter os diferenciados, sempre vai ter, Uhum. tá? Que talvez sejam ali os caras que vão carregar a nossa profissão aí por um tempo, até de repente a situação melhorar, né? O nosso sistema de saúde melhorar, a educação, né? As universidades melhorarem o ensino, a grade, etc e tal, e de repente melhora a situação como um todo. Sim, sim. Legal. Taca, onde é que o povo te acha aí, hein? Fala aí onde é que fica a sua clínica, onde que pessoas podem te mandar uma pergunta aí, conversar com você, trocar uma ideia. Bom, a minha clínica, ela fica aqui no Brooklyn Paulista, na rua Barão do Triunfo, número 88, mas não sei se você coloca a descrição depois, na descrição lá o endereço, não sei. Mas as pessoas podem me achar nas redes sociais, né? Então @tacafisio, que é o Insta da clínica, ou @taca.fisio, que é o meu pessoal. Uhum. Nós temos o site, também é só dar um Google lá, vocês vão encontrar. E eu me coloco aqui à disposição sempre, tá? Para qualquer pessoa que queira conversar, receber um conselho. E até nesse nosso programa, né, nós temos um programa aqui de mentoria, que é Legal. um programa de aperfeiçoamento pessoal e profissional. Então, eu acho que a pessoa ela tem que entrar em primeiro lugar, né? Ela tem que vir em primeiro lugar, para depois se tornar um profissional melhor, mais qualificado e, por que não, um profissional de excelência. Então, a gente tem esse programa para poder ajudar, e quem tiver interesse pode entrar em contato para maiores informações e, quem sabe, iniciar a mentoria aqui com a gente. Legal, legal. Pô, cara, a gente fala pouco, mas eu quero deixar registrado aqui que é sempre um prazer falar com você. Eu sei que você está aí do outro lado da cidade, eu estou aqui do lado de cá. Eu sei que eu posso contar com você a hora que eu quiser, a hora que eu precisar. A gente está junto aí sempre. Admiro muito o seu trabalho, admiro muito a sua pegada. Você é muito discreto, sempre muito profissional e correto. E nunca se ouviu falar que o Taka aprontou, puxou um tapete. Não existe essa coisa no nosso vocabulário, né, Taka? É Uhum. muito prazeroso dividir uma profissão com você, estar na mesma trincheira que você. É uma honra conversar com você aqui hoje. Receba esse podcast como uma forma de registrar sua história para daqui 100 anos alguma geração aí estar escutando a gente, dois velhos mortos que já foram. Mas também sinta-se homenageado aí com minha admiração e meu respeito a você. Agradeço muito a sua participação aqui no podcast. Eu tenho certeza que a galera vai adorar, vai ajudar a espalhar essa mensagem de resiliência, de humildade e de profissionalismo. Obrigado, viu? Não, legal, Elinho, obrigado, cara. A recíproca é verdadeira. Eu estou vendo aqui, né? As pessoas não vão ver, mas que você está emocionado e eu também estou, né, arrepiado, emocionado. É, então, eu acho que tudo isso que você falou, você pode contar comigo também para sempre. Eu sei que eu posso contar com você sempre Claro, que eu precisar. isso aí. E essa nossa jornada aí para divulgação da profissão, para o aperfeiçoamento, né, da nossa área, é muito bonita e realmente eu tenho muito orgulho disso, tá? E também, né, eu tenho muito orgulho de falar que eu sou seu amigo, então isso acho que é o principal, né? Então, em primeiro lugar, a amizade, em segundo, colega de trabalho. E é isso, cara. Parabéns aí pela sua jornada como profissional fisioterapeuta, pelo seu negócio, né? E também por todo esse seu trabalho de divulgação aí da parte de empreendedorismo, né? Mande um abraço aí pro Fuco, pro Rafael, que eu não conheço pessoalmente, já falei isso para eles, né? Mas É a mesmo? Você não conhece oportunidade. pessoalmente os caras? Não, conheço. Eu conheci os caras durante a pandemia, né? A Ah, pandemia é o momento dos podcasts, né? Da gente ouvir podcast, assistir live e tudo e tal. é. Então, mas eu não conheço a galera aí pessoalmente. Mas é isso, cara. Tamo juntos Isso aí. e pode contar comigo sempre que você precisar, cara.
Legal. Bom, mais uma vez aí agradecer todo mundo que ficou com a gente até aqui no podcast Aprender e Empreender. Lembrando que a gente está no Spotify, no Deezer, no Apple Music e no YouTube. Vai lá no canal do Fisiortopedia, curte, compartilha, manda para alguém que pode escutar essa história maravilhosa aqui do TACA, referência no esporte, referência na fisioterapia e referência como cidadão, como pessoa, como amigo também. Eu quero agradecer todo mundo que ficou com a gente até aqui. Um abraço para todo mundo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.